Iniciando mais um Crosscast, eu, Juliana Zamper, com os meus convidados. Agora eu trago Márcio Barbosa, ele que é gerente comercial da Cross Connection, está à frente do B2B e do B2C. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também a nossa supervisora, a Maria Eduarda, nossa querida Duda, chamamos de Duda por aqui, viu gente? Duda, Dudinha, enfim. Vamos falar então de um assunto que nos traz muita felicidade, né? Um sorriso que fica no rosto. Por quê? Porque nós somos a internet fibra número 1 de Bragança Paulista. Traz uma alegria e também responsabilidade e também carregamos o quê? Um fator importante, né? O que leva a Cross hoje, Márcio, a ser a número 1 de Bragança? Primeiramente, obrigado, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né? Bom, Ju, na verdade, assim, eu começo dizendo que não é por acaso. Não é sorte, né? Ninguém é o número 1 por sorte, ninguém é o número 1 por coincidência. Eu acho que, de fato, assim, é uma junção de fatores que, de fato, faz a gente ser o número 1 em Bragança. E quando a gente pega um provedor, né, de internet que é o número 1 da cidade, acima até de grandes operadoras, né? Hoje a gente tem basicamente 33% do market share de Bragança Paulista, a gente é o número 1 de forma isolada. Isso, de fato, primeiro de tudo, é um motivo de orgulho pra gente, né? E falando assim, o que a gente oferece de melhor, por que a gente é o número 1 de Bragança, eu diria assim, Ju, além dessa junção de fatores, eu diria que a Cross leva cada detalhe à risca. Eu vou dar um exemplo para você falando um pouquinho do B2B, né? Eu vejo que algumas empresas ainda, algumas pessoas acham que contrataram uma empresa de internet, né? O diferencial seria ter de repente um SLA de 4 horas, um gerente de relacionamento, né? E de repente uma central de monitoramento 24/7. E basicamente isso também se tornou um commodity. Isso basicamente hoje já é o básico que a empresa tem que oferecer sobre esse produto de link dedicado. E a Cross vai mais além disso. A Cross oferece toda uma estrutura de um grande provedor que é basicamente também uma estrutura de uma operadora. Então a gente vai falar um pouco de data center, a gente vai falar um pouco de anel óptico. Então acho que assim, é a estrutura que está por trás disso tudo que faz a gente ser o número 1 aqui em Bragança. Por trás da Cross, né, tem toda essa estrutura. E assim, a Duda também está na empresa há muito tempo, vai poder falar com a gente agora do crescimento da Cross nesses últimos anos, né? Da nossa base de clientes, das nossas lojas também, não é mesmo, Duda? A gente só vem crescendo e é como a gente está falando aqui. Isso tudo vem acompanhando, né? Até mesmo a gente estava conversando com o Thiago do controle de qualidade, como a empresa cresceu e como o serviço dele também cresceu. Por quê? Porque ele tem que fazer esse pós-venda, conversar com o cliente e o comercial, né? É o coração pulsante disso, né? Exatamente, Ju. E lembrando também que a gente não chega em número 1 do dia para a noite, né? Então, tudo isso conta com um atendimento bom, a pessoa ligar, ser bem atendida, o atendente entender o que a pessoa quer, o que ela está buscando, é um problema de conexão, é uma contratação, é uma mudança de endereço. Então, o atendimento, entender a necessidade do cliente. Então, eu acho que tudo isso faz nós termos o número 1 de Bragança. E também só na região de Bragança nós temos mais de 22 mil clientes na nossa base. Então, em Bragança é onde nós estamos aqui focados e conseguindo atender o maior número de clientes da nossa base. Exato, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, no sentido assim, o cliente liga, né, para ele contratar, daí nosso comercial, o que ele faz? Ele tenta entender o que o cliente precisa. Porque às vezes ele quer assim, uma internet, eu quero internet. A gente sempre fala, né, mas a Cross é muito mais que internet. Daí já começa a pergunta, né, as questões para os clientes, né? Quantas pessoas tem na casa? Tem filhos pequenos e não sei. Porque a gente começa a encontrar essa pessoa ideal, que a gente chama de persona, né, no marketing, mas assim, a gente encontra esse produto para aquela pessoa ideal. E hoje, você à frente, né, do CAC com as meninas, profissionais excelentes também, um time excelente que você tem. Qual é a procura hoje da questão da internet? Eles procuram só a internet, só os streams ou não? Como que funciona? Então, nós temos vários tipos de clientes, né? Então a gente tem que entender a necessidade dele. Temos os clientes que eles procuram só a internet, então temos o plano ali de 550 megas até planos de 1 giga. Então conseguimos atender ali a pessoa que mora sozinha, que é um plano básico, mas também o plano de 1 giga para uma pessoa que tem um comércio, tem uma pequena empresa em casa, tem também o tempo ali do plano de 1 giga de 8 horas, então depende do cliente, depende da pessoa que está ali atrás do telefone entender a necessidade. Temos os planos, somente a internet, temos também os aplicativos. Então nós temos a Disney, a Max, a telemedicina que está chegando agora com tudo. Então a gente entende a necessidade do cliente para ofertar o que é melhor para ele.
É bem por aí, né? De você perder, assim, um tempo, né, Márcio, ali com o cliente, para você ter uma venda de qualidade construtiva. E a Duda estava citando agora há pouco, dessa base de 22 mil clientes aqui em Bragança Paulista, né? Mais de 22 mil clientes. A gente não pode citar, né, as marcas, os nomes, mas nós somos o número 1. Eu lembro quando eu entrei na empresa, nós estávamos em terceiro, passamos para segundo e agora, né, já somos um primeiro. Isso é excelente. Mas eu estava analisando que a Cross Connection é o provedor que mais atende também zona rural. Não é mesmo? Esses dias até eu fui no bairro do Menin, aqui em Bragança Paulista, mas eu não fui assim perto do campo do futebol, porque quem conhece, né, aqui em Bragança o bairro, tem um campo de futebol logo que você chega. Não, eu fui numa chácara que era bem distante, andava ali seus bons 4 quilômetros mais ou menos. E olhando assim com o carro, daqui a pouco eu olho uma caixinha da Cross, que é SP. E SP Premium é a Cross Connection. Exato. Então você percebe que nós estamos presentes assim nos locais que as pessoas menos esperam. Porque, por exemplo, antes era uma internet via rádio, que não é uma tecnologia, para a época era uma tecnologia boa, hoje já não é mais, porque nós temos a fibra. E como que você entende isso, Márcio? Você na frente desse setor comercial, de atender a necessidade de conexão do cliente, indo nesses lugares, até mesmo para as empresas. Sim. Na verdade, assim, Ju, como a gente já comentou aqui em outras conversas, né, basicamente, eu acho que assim, quando a gente fala de prezar por cada detalhe, eu acho que isso vai exatamente em conjunto com o que a gente espera de crescimento para a Cross, né? A gente tem hoje um time, como já citei em outras conversas também, que basicamente ele analisa as demandas por região. Então, hoje a gente de repente está no Menin, a gente está em outros bairros rurais e talvez até afastados, né? A Duda pode até falar melhor sobre isso. Não foi só também da noite para o dia, foi de fato uma demanda que foi gerando naquela região de pessoas que ligavam para a Cross porque não tinha provedor que atendia aquela região ou quem atendia talvez não estava satisfeito e aí de fato a gente começou a colocar a nossa fibra própria lá. E uma coisa muito interessante assim de citar, Ju, é que hoje a Cross tem mais de 2.700 quilômetros de fibra própria. Né? A gente não tem nenhuma terceirização, é fibra 100% própria da Cross Connection. Então eu acho que isso tudo também é cada detalhe, como a gente tem falado bastante, para poder atingir esses bairros rurais, né? E até as empresas. Hoje, por exemplo, a Cross tem algumas empresas que são muito afastadas, que nenhuma outra empresa chega. Só que a Cross vai lá, faz um projeto personalizado para poder atender aquela empresa, seja onde ela estiver. Então, acho que assim, é os detalhes que fazem a gente ser a número 1. Faz toda a diferença. E, inclusive, né, Duda, acontece muito disso, né? Da pessoa ligar de determinado bairro falando, olha, eu estou interessado na internet, eu tenho mais 3, 4, 5 pessoas aqui interessadas também. Tem muito disso, não tem? Exatamente. Eles ligam, quando eles confirmam que nós atendemos, eles já falam, nossa, eu vou falar pro meu vizinho, a gente não sabia que a Cross atendia aqui, e assim a gente consegue atender ele e também as pessoas próximas. Inclusive aconteceu isso até na festa da linguiça, né? No Festival da Linguiça, nós estávamos lá, que é o momento que a gente tem dessa proximidade da marca com o cliente, com as pessoas, porque querendo ou não, a gente está numa sala fechada, a gente está atendendo, mas é tudo muito digital, né? Esse atendimento humanizado ali junto é só das lojas da Cross Connection, mas quando a gente vai num evento, que é um evento grande da cidade e expõe a nossa marca, e daí surgem esses clientes, né? Quer dizer, essas pessoas perguntando e tornam-se clientes, porque vendo ali, né, analisando que tem a viabilidade, né? Sim, exatamente. E também um ponto muito bacana, Ju, que a nossa internet ela é 100% fibra. Então, levar para esses bairros afastados a tecnologia de fibra, realmente a fibra saindo do poste até dentro da residência do cliente também é muito bacana e é algo que nós conseguimos entregar. É gratificante, né? Porque é todo mundo conectado, a gente sempre fala, né? Exato. Conectando todo mundo. Daí, Márcia, agora falando um pouquinho desse mercado, desse mundo B2B, né? Você que está à frente, né, das empresas que fornecem, a gente fornece a internet para grandes empresas, indústrias. O que é hoje, né, uma empresa? Quem tem essa noção desse fluxo de dados, da segurança e de tudo mais, alta disponibilidade e tudo que engloba esse mundo do corporativo, o que é hoje, por exemplo, uma empresa, ela sem conexão? Imagina só. Exatamente. Imagina o tamanho do prejuízo. Né? Vamos começar por aí, uma empresa que usa um CRM, que usa um SAP, de repente, para fazer o faturamento e fica um dia inteiro, de repente, sem conexão. O quanto ela deixa de faturar, o quanto ela deixa de perder, demandas, talvez, do dia ali, né? Então, assim, hoje, né, como a gente cita bastante aqui na Cross, essa questão de estrutura. Então, um SLA, Ju, de 4 horas, né, como eu mencionei anteriormente, um SLA de 4 horas, um dia de relacionamento, disponibilidade de banda e uma central de monitoramento se tornou basicamente só mais um commodity dentro do produto de internet.
Então hoje a Cross, né, ela foca muito em algumas coisas que de fato a gente fala que é um diferencial da Cross perante a concorrência para atender essas empresas, que seria, basicamente, hoje a gente possui 2 data centers próprios em cidades distintas, né? Então a gente tem todos os backups em cidades totalmente distintas. A gente tem hoje a outorga de uma das principais rodovias da região, que, né, a gente pode até chegar dentro do Pix, dentro de alguns principais data centers do Brasil, né, de forma analítica, de forma criteriosa, rotas que de fato a gente tem até a concessão para fazer subterrânea, né, então assim a chance de repente de acontecer de repente um imprevisto, um caminhão bater num pote de alguma coisa assim, ela quase que é mitigada a zero, né? Então assim, realmente é um projeto muito bacana que a Cross faz e o principal, né, a gente trabalha muito com a questão do anel óptico. Então, basicamente, hoje, esses 2.700 km de fibra própria que a Cross trabalha, né, é um formato de um anel que a gente trabalha, seja micro, dentro de cada região, de cada cidade que a gente atua, até o macro, que é nas mais de 40 cidades que a Cross está atuando. Então, todos eles também têm a tecnologia MPLS, que para quem conhece um pouco mais, basicamente como funciona, Ju? A gente isso que eu queria saber. Exatamente, vamos lá para explicar um pouquinho como funciona. Então, a gente atende hoje, de repente, uma grande empresa, diversas, né, empresas aqui na região de Extrema. E de repente um caminhão bate no poste aqui na nossa fibra que sai daqui de Bragança para Extrema. Não tem importância, em questão de milésimos de segundos, o nosso anel óptico vai por outro caminho, pela região de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, atendo aquela empresa em 2, 3 segundos, ele nem sente que aquela fibra foi rompida. Então esse é o famoso poder da MPLS, né? É ele mandar o sinal para aquela empresa por outro caminho sem que ele perceba uma queda. Então, quando é uma grande empresa que tem diversos anéis dentro de um grande anel, às vezes a chance da pessoa ficar sem internet, da empresa ficar sem internet, é muito pequena. Então hoje é um grande case de sucesso que a Cross tem perante a concorrência, perante o mercado, que com certeza a gente ganha muito cliente por isso e vem ganhando cada vez mais, né? Exato, e você falando do data center, e esse data center, no caso que nós temos 2, né, aqui em Bragança e também na região de Campinas, é isso mesmo? Exato, exatamente. E esse data center, no caso aqui, a gente sabe que para nós é o queridinho aqui do prédio, né? Exato. Falando da questão do data center, uma coisa que realmente é o nosso queridinho, né? Esse aqui de Bragança, a gente tem todo o backup dele exatamente lá em Campinas, né? E uma coisa muito legal de se falar, é um data center que a gente tem hoje todo o sistema de refrigeração 24 horas, a gente tem um dos melhores sistemas de incêndio utilizado para as principais data centers do mundo, né, que é o FM200. A gente tem basicamente 4 fontes de energia distintas. A gente tem os painéis fotovoltaicos, a gente tem os no-breaks, a gente tem os geradores, né, fora a energia também da rua mesmo, que vem pela rua, né. E aí, assim, uma coisa muito legal, dentro do serviço de data center, a gente oferece também a questão do colocation. Então, o que é? De repente, a grande empresa ou o pequeno provedor, ou a pessoa quer fazer um backup do sistema dela, só que dentro, né, de uma estrutura como essa. Então, a gente oferta isso também, esse produto dentro da Cross, que é o serviço de colocation. Então, você hospeda, basicamente, o backup do seu sistema dentro de um provedor de internet, com toda essa segurança de um data center. É exatamente isso. Outro dia, até, nós tivemos uma visita de um cliente da Cross, aqui na empresa. E ele era um cliente já há algum tempo, alguns anos, mas ele nunca tinha vindo de fato até o prédio. E os meninos do TI foram apresentar o prédio e tudo mais, e chegou no data center. Ele falou, não acredito que vocês têm isso aqui. Por quê? Porque de fato, assim, é algo que chama muita atenção, é um investimento, não é? Um investimento altíssimo para um provedor de internet. E daí nisso a gente volta no quê? Na nossa infraestrutura. Exato. Não é mesmo? Exatamente. E assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, basicamente, particularmente, porque eu até sempre falo isso para as pessoas que estão procurando, estão cotando a Cross, né, para fazer um link dedicado, para fazer de repente um LAN to LAN ou qualquer outro serviço. É assim, o que é a estrutura por trás da empresa que você quer que te atenda, né? Então assim, eu até sempre falo isso. A pessoa foi conhecer a estrutura daquela empresa, o que tem por trás da empresa que quer te atender, que você está esperando que vai te atender. Porque de fato, a gente sempre fala muito isso aqui na Cross, não existe o almoço grátis. Tudo que de fato exige qualidade na ponta tem o seu investimento, vale o seu investimento. Então eu sempre falo muito isso para o pessoal que está cotando com a Cross. Quem que é a empresa que você está cotando? Você foi verificar de repente qual que é a estrutura dela para te atender? Será que ela vai ter todos esses anéis ópticos? Será que ela vai ter data center? Será que ela vai ter tudo isso para conseguir, né, de fato, entregar a qualidade para você? Ou vai ficar somente no SLA de 4 horas ou num dia de relacionamento, né, que é basicamente o principal? Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante de se falar aqui também. Márcio, daí você acredita que toda essa infraestrutura que a gente está falando agora faz com que a gente atenda as melhores empresas, tá, de toda a região? Eu sei que só em Extrema nós atendemos 70% do polo industrial, olha isso na região de Extrema, Duda.
E assim, isso faz também que a gente atenda outros provedores. A gente consegue levar essa segurança para outros provedores, não é mesmo? Exato. Então, assim, né, novamente, quando a gente fala da estrutura, a gente fala assim, hoje a Cross, ela atende desde da residência até um comerciante, né, com plano empresarial aqui do B2C, quanto, de repente, até as grandes empresas, grandes indústrias e provedores. Hoje a Cross tem mais de 90 contratos com provedores que são clientes da Cross. Então, assim, por quê? Por causa que, de fato, a Cross tem uma estrutura basicamente de uma operadora para atender todo mundo. Inclusive, né, a gente tem um serviço que é a questão do Dark Fiber, né, que fala que basicamente seria a fibra apagada. Então, hoje a gente tem grandes operadoras que são clientes da Cross através das nossas fibras apagadas. Então, realmente é um diferencial que a gente tem aqui também. Entendo. E no caso, nisso aí entra o ISP Premium ou é a Cross ainda? Esse entra ISP Premium. Então, de fato, a ISP, né, que é o nosso braço direito no sentido de provedores de internet, é a principal empresa que faz essa prestação de serviço hoje. Então, voltando agora para o setor residencial, vamos falar um pouquinho dos nossos combos, que na verdade, né, para o marketing a gente fala assim, é a Cross do seu jeito. Exato. Porque a gente, de fato, contrata, né, escolhe o aplicativo que mais, assim, a gente se identifica. Não é mesmo? E como que funciona para o comercial isso, Duda? Sim, Ju. Nós temos os nossos planos base, né? E temos os nossos aplicativos, como eu informei, a Disney, a Max, a Telemedicina, temos o ExitLag, o Massa Bruta também. Então é muito bacana que você pode personalizar o plano da forma que você gosta, que você vai utilizar. Se eu gosto de futebol, eu pego o Massa Bruta. Se eu gosto de séries e filmes, se eu tenho filhos, já vou pro lado da Disney. Então é muito legal porque assim, os nossos clientes podem personalizar o plano da forma que eles vão gostar de estar utilizando. E uma pergunta bacana é assim, no caso, a gente está falando hoje do CAC Vendas, que é o 0800 774 4244, a pessoa ligar, ela vai ser muito bem atendida. E se tratando de lojas, hoje nós temos lojas em quais cidades? E elas também têm essa capacidade de atender com todos os planos? 100%. Nós temos aqui em Bragança 2 unidades, então temos a primeira unidade no edifício New York, que fica no centro, ali pertinho de todo mundo. Temos também uma loja no Mendonça, na Galeria do Mendonça, no bairro do Parque dos Estados. Temos uma loja na cidade de Pinhalzinho, temos uma loja também na cidade de Toledo e também uma loja na cidade de Arthur Nogueira, que acabou de ser reinaugurada. É verdade, né? Lembrando de Arthur Nogueira, uma loja bonita, recentemente aí reinaugurada no novo ponto, uma loja modelo da Cross Connection. E temos aí a previsão da gente estar revitalizando as outras lojas também, não é, Márcio? Então, de fato, a gente quer cada vez mais que o cliente Cross ou o cliente que deseja ser Cross, ele tenha a melhor experiência possível, seja no online, seja no físico. Então, por isso que a gente está investindo cada vez mais, tanto na nossa loja quanto no nosso time, né, Duda? E aí a gente quer sempre entregar o melhor para todo mundo. Sim, e o principal também, Ju, às vezes o cliente ele não quer ligar e falar com o atendente, ele quer ir na loja e ver quem está ali por trás e ser atendido presencialmente. Então, as lojas também conseguem dar todo o suporte para os nossos clientes. Tem um número interessante também hoje, né? Se fosse pegar as nossas lojas, né, somando, são mais de 1.000 pessoas que vão nas lojas por mês, simplesmente para pegar um boleto, tomar um café, tomar uma água, bater um papo. Então é um número muito interessante que a gente tem também, que assim, são pessoas que de fato gostam ali do olho no olho, principalmente o pessoal de Arthur Nogueira. É uma cidade assim que o pessoal gosta de ir lá, gosta de frequentar, conhecer, tomar um café. Então assim, é uma cidade muito querida, inclusive pra gente, Arthur Nogueira também. Mas é um número muito interessante. E a gente não tem o objetivo de repente pedir para essas pessoas começarem somente a baixar pelo aplicativo ou mandar no WhatsApp. Não, a gente gosta que a pessoa vá lá, a gente gosta que ela vá conhecer a estrutura. É muito legal quando a gente vê que o nosso cliente está usufruindo daquilo que a gente mais espera, que é a experiência do cliente. Então isso a gente se sente muito privilegiado também. É verdade, o foco é a experiência do cliente e esse relacionamento é muito importante. Porque até a gente fala, a internet todo mundo tem. Às vezes o aplicativo, tem aplicativo que não é exclusivo, que outros provedores também têm. Mas o que diferencia é o atendimento, não é? É o atendimento na loja, é o atendimento na ligação, é atender o cliente com rapidez, porque hoje o nosso SLA está baixíssimo, né? Que é o tempo de espera por um serviço, até mesmo da instalação. Até eu estava falando que a gente tem reunião toda semana de controle de qualidade e toda semana a gente bate na tecla. Qual que é o tempo de atendimento? Como que está o atendimento, não é mesmo? Então a gente tem essa prioridade de atender o cliente o mais rápido possível. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Agradeço a presença de vocês. Deixo aqui livre, caso vocês queiram complementar alguma coisa, uma informação que não foi dita.
A gente percebe que sempre faltam informações, com certeza, porque o assunto vai fluindo e a gente só vai conversando e na hora que vê, fala, não, opa, peraí, tem que parar. Mas daí eu deixo aberto para vocês falarem. Se fosse para deixar basicamente uma mensagem final aqui para o pessoal, né? Primeiro de tudo, novamente, para você que é do setor corporativo, novamente, visite a empresa, conheça a estrutura que está por trás daquele que vai te atender, né? Acho que isso vai ser um grande diferencial já também. E acima de tudo, a gente queria agradecer muito, né? Se hoje a gente é a número 1 de Bragança Paulista e de outras cidades também, né? Mas especificamente a gente está falando de Bragança Paulista, é muito graças a você. Graças ao cliente de Bragança Paulista, ao cliente de Artur Nogueira, ao cliente de Pinhalzinho e todas as outras cidades que a gente atua. Então aqui fica o nosso agradecimento a todos vocês. E muito obrigado pelo convite, Ju. Eu que agradeço Obrigada, Duda, Ju. Márcio, muito obrigada. Ficamos por aqui com mais um Crosscast e até o próximo episódio. Tchau, tchau.